Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Elton Souza. A aula de hoje, nós iremos trabalhar números inteiros no 7º ano, especialmente o jogo de sinais, certo? Então, iniciamos com adição e subtração. Nós temos duas regrinhas para os números. A primeira regrinha é o sinal igual. Essa regra tem que ser obedecida. O sinal igual dos números. Eu faço o quê? Eu somo os números e repito o mesmo sinal deles. Exemplo: se eu tenho R$2, então esses R$2 é positivo, sinal de mais. E eu ganho mais R$5, qual é o total que eu tenho? Mais R$7, certo? Entenderam isso aqui? Olha a regra lá. Sinal igual dos números. Um tem um sinal de mais, o outro tem um sinal de mais. Sinais iguais. Soma os números. Eu somei 2 mais 5, por conta que os sinais são iguais. E repete o mesmo sinal. Beleza? Vou agora fazer com outro sinal, sinal de menos. Se eu devo lá naquela vendinha que vende pipoca, se eu devo R$2 e eu vou lá e faço uma outra conta de R$3, o que é que aconteceu aqui? Eu estou devendo lá na venda quantos reais? 5. O que foi que aconteceu? Olha lá a regra de novo. Sinal igual dos números. Aqui era menos e aqui também era menos. A regra diz que eu tenho que somar os números. 2 mais 3, 5. E repetir o mesmo sinal. Repete o sinal de menos que apareceu. Beleza? Outro exemplo aqui de sinal igual, ó. Sinal igual dos números. Aqui o sinal do 8 é mais. O sinal do 2 é mais, o sinal do 6 é mais. O que é que eu faço? Pela regra diz que quando os sinais dos números são iguais, eu tenho que somar os números e repetir o mesmo sinal. Então, somando os números e repetindo o mesmo sinal. O sinal que aparece é o sinal de mais. E agora eu vou somar os números. 8 mais 2, 10. 10 mais 6, 16, ok? Simples. Outro exemplo. Menos 9, menos 1, menos 12. Sinal igual dos números. Os sinais são todos iguais aqui. O que é que eu faço pela regra? Soma os números e repete o mesmo sinal. Qual foi o sinal que apareceu? Sinal de menos. Eu vou somar os números. 9 mais 1, 10. 10 mais 12, 22. Ok? Nada demais. Fácil a regra. Se você acompanhar esse pensamento aqui da regra, você não tem o que errar. Beleza? Próximo exemplo. Agora vamos mudar para a regra do sinal diferente. Olha a regrinha do sinal diferente. Sinal diferente dos números, o que é que eu tenho que fazer? Diminui, subtrai, retira os números e repete o sinal do número maior. Então, olha a regrinha, eu tenho que diminuir. Lá do sinal igual, eu tenho que somar. Quando os sinais são diferentes, eu tenho que diminuir. Certo? Então, eu vou diminuir os números. 5 menos 3, 2. E o que é que eu faço com o sinal? Repete o sinal do número maior. Tá aqui a regrinha. Repete o sinal do número maior. Qual é o número maior? O 5 ou o 3? O 5. Então, eu vou repetir o sinal do 5. Beleza? Vamos entender melhor aqui. Vamos pensar em dinheiro. Se lá naquela vendinha na frente da escola
eu faço uma conta de R$ 5, então eu estou devendo, o sinal de dever é o sinal de menos, eu estou devendo R$ 5. E vou lá no outro dia e pago R$ 3. Pagar 3 significa dizer que eu tenho R$ 3 e paguei R$ 3 de uma conta de 5. Qual é o meu resultado? Eu pagando R$ 3, eu fiquei devendo R$ 2. Olha lá o sinal de menos, indicando que eu estou devendo. Deu para entender isso, pessoal? Outro exemplo, pessoal, aqui. Menos 6 mais 8. Qual é o sinal do número 6? Menos. Qual é o sinal do número 8? Mais. Aqui, os sinais dos números são diferentes. O que é que a regra diz? Eu tenho que diminuir. 8 menos 6, 2. E o que é que eu faço com o sinal? Repete o sinal do número maior. Qual é o número maior? O 8 ou o 6? O 8. Então, repete o sinal de mais. Beleza? Simples o jogo de sinal, tá bom? Outra coisa, vamos pensar em dinheiro. Tá bom? Eu fiz uma conta, comprei lá naquela vendinha R$ 6. Gastei R$ 6. E eu tinha no meu bolso R$ 8. Com quanto eu fiquei depois de gastar R$ 6? Me sobraram, ó, o sinal de positivo, R$ 2. Beleza? Tudo bem? Aproveitem. É a aula e pratiquem, beleza? Nesse outro momento, é uma outra regrinha, certo? Essa regrinha serve para multiplicação dos números, divisão dos números e retirada de parênteses, colchetes e chaves. No primeiro momento, nós vamos retirar, esses exemplos que aqui estão, retirar os números de dentro dos parênteses, dos colchetes e das chaves, se houver, utilizando essa outra regrinha, tá bom? Numa próxima aula, nós vamos trabalhar multiplicação e divisão, mas nesse momento, nós só vamos retirar os números dos parênteses, colchetes e chaves, para depois usar aquela regra, a regrinha anterior, de somar e de diminuir. Essa regrinha fica na cabeça, pessoal. Ela sempre vai ser utilizada. É uma regra que nós temos que aprender. Em todos os números, desculpa, os números inteiros, eles vão aparecer constantemente nas nossas vidas, certo? E as regras têm que ser obedecidas. Se eu fizer uma regra diferente, eu erro a conta. Então, olha aqui como é fácil. Se eu tenho dois números e esses números têm dois sinal de mais, se eu for multiplicar, dividir ou retirar de parênteses, colchete e chave, eu uso essa regrinha. Mais por mais vai ser sempre mais. Menos por menos vai ser sempre mais. Mais por menos vai ser sempre menos. Menos por mais vai ser sempre menos. Beleza? Praticando para a gente entender isso. Olha, letra A. Se eu tenho esse menos e tenho um parênteses com o sinal dentro mais 4. Eu tenho que fazer o jogo de sinal aqui, desses dois sinais, para deixar o número 4 aqui fora. Então, esse número 4 vai repetir. E qual é o sinal desse número 4? Eu fazendo o jogo de sinal. Utilizando a regrinha, menos por mais. Cadê lá a regrinha? Aqui, ó. Menos por mais. Qual é o resultado? Menos. Retirei o parênteses, utilizando a regrinha aqui. Olha aqui o outro, letra B. O número 3 é minha resposta. Mas eu tenho que tirar do parênteses. Menos por mais por menos. Qual é o resultado? Olha lá a regra. Mais por menos é igual a menos. Olha aqui o resultado. Aí eu coloquei um pequeno exemplozinho aqui para a gente fazer uma continha, que é voltando lá. Primeiro eu tenho que retirar dos parênteses, para depois eu ir lá para aquela regra inicial do sinal igual do sinal diferente. Beleza? No exercício a gente vai ver isso. Primeiro número, menos 3, está dentro do parênteses. Menos que está fora, eu tenho que diminuir esse menos 3 com esse menos 8. Qual será meu resultado?
Mas parênteses eu não posso fazer aqui. O que é que eu tenho que fazer? Usar a regrinha dos sinais, para retirar esses parênteses que aqui estão, tá bom? Quando não aparece o sinal antes do parênteses, certo? Qual é o sinal que vem antes desse parênteses que não está aparecendo? Todo sinal que não aparece, que fica escondido, sempre vai ser o sinal de mais, certo? Então, olha, esse sinal de mais aqui está escondido, mas ele é mais, certo? O que é que a gente vai fazer aqui agora? Jogo de sinal. Mais por menos, cadê o mais por menos? Olha aqui, mais por menos, qual é o meu resultado? Menos. Olha, eu fiz esse jogo de sinal aqui, ó. Mais por menos dá menos. Repete o número 3. Agora o jogo de sinal com esses outros dois que aqui estão. Menos por menos, olha lá a regra. Menos por menos dá quanto? Mais. Repete o número 8. E agora, para a gente finalizar a conta, o que é que acontece aqui? Sinais dos números, dos dois números, a gente volta para aquela regrinha inicial que a gente fez. É o quê? Sinais diferentes. Diminui os números, a regra diz assim. 8 menos 3 dá 5. E repete o sinal do maior número, que é mais. Certo? Agora com vocês